Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Betis de hoje no ar, edição de sexta-feira, Matheus Montenegro. Tudo bem com você? Sextou do jeitinho que você gosta, Fábio, mano. Arabão e Bundesliga. Olha só que maravilha. Sim. Essa combinação é maravilhosa. Uma Vamos delícia. nessa! Vamos nessa. Galera, já deixa o like aí, se inscreve no canal, dá aquela moral, comenta, né? Enfim, a gente fica muito feliz porque atingimos a marca dos 6 mil inscritos e vamos seguir crescendo aí com a ajuda de vocês, compartilhando, divulgando para a galera, né, curtindo, comentando. Todas essas ações nos ajudam bastante. É isso, Matheus Montenegro. Vamos começar? Vamos, tem um monte de botãozinho aí, né, pra galera clicar, bicho. Você pode, ó, não tá inscrito é o principal, tá? A meta agora é 7 mil inscritos até o final de fevereiro. Já clicou no inscrever-se? Pô, você pode clicar no curtir, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Você caiu de paraquedas aqui, gostou do vídeo? Aí você se esquece que amanhã tem também, porque a gente tá aqui todo dia, certo? Então ativa as notificações pra não perder quando sair o vídeo. Acontece muitas vezes da galera deixar pra assistir o vídeo em cima da hora, quando vê a odd já caiu, ou já passou um jogo. Então é importante você assistir esse vídeo assim que ele vai ao ar, certo? Clica no gostei, compartilha com seus amigos, se você estiver gostando. É um projeto gratuito, tá? Então você pode compartilhar aí com todo mundo, se a galera não vai precisar pagar para assistir nem nada do tipo. E clica no hypar também, vocês vão contribuir muito com esse projeto, como eu já bati na tecla, de graça, né? E a gente tá aqui para auxiliar você, apostador, analisando os principais jogos do dia. Vamos para essa sexta-feira. Não é uma sexta-feira muito movimentada, mas tem grandes competições, né, Fábio Hermano? Temos Bundesliga, temos aí também La Liga para analisar, o nosso querido Arabão, e temos um joguinho também da FA Cup que vamos trazer aqui para vocês. É isso, né? Sexta-feira aí com 4 joguinhos que a gente separou, né? Uma grade sem tantos jogos, mas separamos aqui o que a gente considera os 4 jogos mais relevantes. Vamos começar pela La Liga, né? La Liga, temos Getafe e Real Sociedad. Tá? Duas equipes que não vêm bem, tá, Matheus Montenegro? O Getafe tá apenas na 10ª posição. Tá até aceitável, né? Para o Getafe ali, tá na 10ª colocação, ok. Mas a Real Sociedad é apenas a 15ª. Tá ali a 2 pontos só, tá? Da zona de rebaixamento, a 2 pontos do Valência. Temos um duelo do segundo pior ataque, né? Que é o Getafe. Mas que tem uma defesa boa, tá? Tomou 23 gols, não toma tantos gols assim. A Real Sociedad, da parte de baixo, né, do 12º para baixo, é o time que fez mais gols, por outro lado, né? Vamos aqui para as estatísticas de mercado de gols, né? Over 1,5 até bate com frequência nos dois times, tá? Mas o over 3,5, né? A gente já vê aqui que do Getafe só bateu em um jogo, em 18. Uhum. Pois é. E cara, em 5 da Real Sociedad. Você vê que o 2,5 ele já é um parâmetro interessante quando a gente vê que só em 33% bateu o over 2,5, né? Na maioria dos jogos das duas equipes, a gente só tem no máximo 2 gols. Como o Fábio já destacou aí, o Getafe ele até começou bem a La Liga, né? A Série A espanhola, eu ia falar. Mas ele vem num recorte recente muito ruim, incluindo a eliminação na Copa da Espanha para o Burgos, tá? Tem isso aí também. Por outro lado, a Real Sociedad ela faz uma temporada ruim. Desde o início já tem sido um time muito instável. A equipe que jogou a Champions League aí recentemente tá brigando na parte de baixo da La Liga nessa temporada. Cara, olha o momento recente do Getafe, é uma coisa impressionante. 4 derrotas seguidas, velho. E ele não toma tantos gols assim, mas ele vem tomando na maioria dos jogos, tá? Pelo menos um, ele vem sofrendo aí. Se a gente pegar aqui desse jogo contra o Girona, ele só não tomou gol deixa eu ver aqui. Contra o Elche, né? Quando ele venceu por 1-0. De resto, ele tomou gol em todos os jogos, né? Em casa, a gente tem uma tendência muito de under, tá? Nos jogos do Getafe, ó. 1-0, 1-0, 1-0, 2-1, 1-0. Até contra o Real Madrid ele perdeu só de 1-0. 1-1, 1-1. Os jogos em casa do Getafe, nenhum jogo, o Matheus Montenegro, na temporada, saíram mais do que 3 gols. Pois é, o Getafe, em casa, ele tem a segunda menor média de gols por jogo na La Liga. E aí ele vai ter pela frente essa Real Sociedad que até vem deixando seus gols, marcou gol nos últimos 4 jogos, mas é uma equipe instável, como a gente já destacou. Eu acho que essa é a palavra que define melhor aí a equipe do País Basco, tá? Conquista uma vitória ou outra aqui ali, às vezes até dá uma surpreendida, mas de forma geral é um time que decepciona muito nessa temporada. Um jogo que a gente vai ver aqui as odds, né? A gente tem até um favoritismo da Real Sociedad, que eu tenho minhas dúvidas, tá? Apesar da fase ruim do Getafe, né? Não venceu nos últimos jogos, a Real Sociedad também não passa muita confiança. Recentemente, a Real Sociedad perdeu do... A gente pode até voltar aqui, perdeu do Girona em casa. Não tão recentemente, né? Já faz algumas semanas, mas... 2-1. Mas
Até empatou com o Atlético de Madrid, bom resultado. Foi aqui, né? Foi há pouco menos de um mês. 5 2-1, jogos seguidos perdeu do levando gol. Alavés. A única vitória foi contra o Eldense na Copa do Rei. 2-1 também. E foi na prorrogação, tá? Esse segundo gol aqui. Eu teria muito receio de apostar em qualquer coisa aí nesse jogo, tá? Eu já destaco logo de cara que é o mais difícil do dia. Não é só porque é um jogo de La Liga, talvez aí, se não for em termos de nível técnico uma das melhores do dia, não é porque tem boas, não significa dizer que tem boas apostas aí para nós apostadores, né? E eu teria muito cuidado com esse jogo aí, tá, galera? Muito pés no chão. Eu acho que é um joguinho muito chato, muito difícil. Se fosse para focar em alguma coisa aqui, seria um under goals, de fato, tá? Um under 3.5, sei lá, que não tem uma odd muito boa. Esse é o único problema aí dessa 1.11, partida, tá? né? É muito baixa. Pois é, Teria muito que ser baixa. o under 2,5, né? Varia muito aí de casa para casa, mas é uma aposta que não tem lá seus grandes valores, tá? Então, assim, se fosse para focar em algo, o under, eu acho que é o mais seguro. Agora, em termos de custo-benefício, de risco, o que você poderia fazer é pegar o gol de uma das equipes, ou over 1,5 até. Porque a odd ela é interessante até para aposta simples para jogo. Mas não é um jogo com tendência de over. Ele acaba tendo valor porque a odd é interessante. Mas eu não me arriscaria nisso, não. Sabe o que eu gosto, Matheus Montenegro? O under 1,5 no primeiro tempo. Pra gente ter só um gol no primeiro tempo. No Eu acho que é máximo um gol, melhor né? do que o under 2,5. É melhor do que o Isso. under 2,5. A gente fez a mesma leitura no jogo do Raio Valecano também recentemente. Isso. E deu bom nela, né? Porque é um jogo que tende a iniciar mais pegado. Se for para sair uma quantidade maior de gols, a tendência é no segundo tempo. Então aqui você pelo menos se protege um pouco mais ali. Se sair só vai dar ruim essa aqui, ao meu ver, se sair um gol antes dos 15 minutos, por exemplo, tá? Eu acho que você fica mais protegido até mesmo do que o under 2,5. Muito bem. Esse jogo é difícil, tá? A única coisa ali com a odd acima de 1,20 que eu confio realmente é esse under 1,5 no primeiro tempo. Bom, o Bundesliga está de volta. Temos Frankfurt e Borussia Dortmund. O Borussia é o vice-líder, o Frankfurt é o sétimo, tá? A gente vai ver aqui que o Frankfurt tem uma média alta de gols, tá? Saíram 60 gols em 15 jogos do Frankfurt. É uma média alta de gols. Hã? Uma média de Uma quanto? média de 4 gols por jogo, não é isso? Aí, perfeito. Essas De contas eu 4 na sei. Bundesliga. Quando é fechadinho assim, eu sei fazer. E o Borussia não saíram tantos gols assim, mas ele marca muitos gols, né? Pois é, o Borussia está com defesa interessante nessa temporada, tá? 12 gols sofridos apenas na Bundesliga, é uma média muito boa. E os dois times têm média alta de gols, né? A gente vê que o over 1,5 bate em praticamente todos os jogos. Outro ponto, o Borussia Dortmund, ele só não marcou gol em um jogo nessa temporada, a gente vai ver já já aí melhor, vai destrinchar mais, mas ele só não fez gol em um jogo contra o Leverkusen, que ele perdeu de 1-0. Todos os outros jogos ele marcou gol. Ou Foi seja, na Copa, né? que foi na Copa em casa. Todos os jogos como visitante, o Borussia deixou seu golzinho. E tem pela frente o Eintracht Frankfurt, que tem a segunda pior defesa da Bundesliga. É o 7º lugar, mas ele tem a segunda pior defesa. 30 gols em 15 jogos é uma coisa impressionante. Uma média de 2 gols sofridos por jogo. Um dos poucos jogos que ele não tomou gol foi essa vitória contra o Augsburg por 1-0, né? Mas tomou gol aqui, ó, do Hamburgo, do Barcelona, do Leipzig, do Wolfsburg, da Atalanta, Colônia. Aí contra o Mais não tomou e contra o Napoli, mas foram jogos que destoaram também contra o São Paulo. Mas nos jogos mais difíceis, né? Tomou 3 do Bayern, por exemplo. Na Copa da Alemanha, né? Eles se enfrentaram, né? Vou até botar aqui os confrontos entre eles. O último, o Borussia foi até com um time misto para reserva e o jogo foi 1-1, tá? E no início do ano passado, né? Ainda pelo campeonato passado, 2-0 Frankfurt, 2-0 Borussia, na casa do Borussia. Ó, a gente vê aqui, ó, que nos últimos 10 jogos a gente teve pelo menos 2 gols em todos. Sim. É uma média natural também da Bundesliga, né? A gente sempre bate nessa tecla. É um campeonato que é muito bom para gols, tá? A minha melhor sugestão para esse confronto seria o gol do Borussia. Só que, infelizmente, a odd ela não é tão atrativa para um pré-jogo. Nem para você botar numa duplinha, 1,16. Tá cara. Eu acho que o que é que você pode fazer? Esperar para ouvir, eventualmente. Eu acho que é interessante. Esse gol do Borussia eu boto muita fé. Mas aí, para ter uma oddzinha melhor no pré-jogo, você pode pegar o over 1,5, tá? Pelo menos para você botar numa dupla ali, já vai dar uma incrementada um pouco maior, para a sua oddzinha da dupla não ficar tão baixa. E eu acho que é uma boa pedida também. Até porque o meu palpite não é 1-0 aqui pro Borussia apenas. Eu acho que tem que ser um jogo movimentado. Vou além. O ambas marcam, eu acho que também é uma boa pedida. Vale considerar que esse jogo é em Frankfurt, né? Então aumenta o potencial da equipe do Eintracht deixar seu golzinho. Gosto do ambas marcam como uma aposta simples para esse jogo. Para quem quiser se arriscar um pouquinho a mais, 1,57 é uma boa pedida.
Resultado final eu já acho difícil, tá? Esse jogo, até porque teve a pausa, né? Então a gente não sabe como as equipes vão voltar, assim. O Borussia terminou bem, no geral, né? O ano, né? Sendo um time bem confiável, mas não sei. O Frankfurt pode ter dado uma melhorada aí, né? Nessa pausa aí, pode ser um time mais competitivo, sobretudo contra os times mais fortes. Então, realmente, eu fugiria de resultado final e focaria exclusivamente no mercado de gols. Bom, Matheus Montenegro, depois da Bundesliga, temos o glorioso Arabão, temos o Al-Khuluj contra o Al-Ittihad, tá? O Al-Ittihad é só o sexto lugar, já tá ali distante, né, de Al-Hilal e Al-Nassr, mas ainda tá próximo de Al-Tawon, Al-Ahly, né, uma vaga ali para a Liga dos Campeões Asiática, que é importante. E o Al-Khuluj é o 12º, tá? É um time que toma muito gol, tá? Tomou já 22 gols em 12 jogos. E os seus jogos têm uma média alta de gols, né? Os jogos do Al-Khuluj. A gente vai ver aqui que o over 1,5 bateu em 91% e o over 2,5 bateu em 75%. Né? A gente tem over 1,5 batendo em 75% dos jogos do Al-Ittihad, que vem numa boa sequência. São 4 vitórias consecutivas. O Al-Ittihad não começou muito bem a temporada, mas eu sempre ligo o adendo que foi, ele já enfrentou as equipes mais fortes logo de cara. O Al-Nassr, o Al-Ahly e o Al-Hilal. A grande questão é, ele acabou perdendo as 3 dentro de casa. E isso praticamente já tirou ele da briga do título, logo de cara no campeonato. Ele que é o atual campeão, diga-se de passagem. E o Al-Hilal e o Al-Nassr chegaram muito fortes nessa temporada. Então eu concordo com você. A briga do Al-Ittihad sendo pés no chão é por uma vaga na Champions League Asiática, não é nem pelo título mais, tá? Agora, ele vem de uma boa sequência, 4 vitórias consecutivas. Vale destacar que é um time muito forte, com jogadores aí que jogam facilmente alto nível da Europa até. E tem pela frente um Al-Khuluj, que é uma dessas equipes do baixo escalão e que deixa a desejar, uma equipe fraquinha, que quando enfrentou adversários mais fortes, acabou se complicando. Perdeu recentemente vai abrindo aí os últimos jogos. Perdeu em casa de 3-1 pro Al-Hilal. Tomou 4 do Al-Qadisiyah, que é um timezinho um pouco mais forte. Perdeu de 2-0 do Al-Tawon, que é outro time mais forte. Perdeu de 2-0 pro Al-Nassr. Então, assim, quando conquistou pontos, o Al-Khuluj, foram jogos mais tranquilos. Ele até vem de um 5-0, inclusive, na última rodada, fora de casa, mas o Al-Feiha, que foi o adversário, teve um jogador a menos, tá? Então dá para dar uma relativizada nisso aí também. E outro ponto, jogos muito movimentados. A Liga Saudita já tem esse padrão, o Al-Tawon ele tem uma média ainda acima. É um dos times aí com maiores médias de gols por jogo. O Al-Khuluj, ele só não tomou gol nesse último jogo, tá? Contra o Al-Feiha. De resto, até nas outras vitórias, e contra o Al-Naima também pela Copa do Rei. Mas se a gente focar só na Liga Saudita, ele tomou gol em todos os jogos, com exceção desse último, né? E aqui, Matheus Montenegro, a gente tem uma odd 1,40, tá? Para a vitória do Al-Ittihad. Confia? Já dá para ir ou é melhor um duplinha com um mercado de gols? É isso que eu ia dizer. Eu acho que dá para ir. Para quem quiser se arriscar um pouco a mais, vai ter um odd um pouco maior. Mas esse é o típico jogo que eu confio mais no over gols do que eu confio na vitória seca do time. Principalmente considerando que é fora de casa. Então, velho, dupla hipótese do Al-Ittihad com over 1,5 gols, vai dar um oddzinho ali 1,30 ou 1,33, dependendo da casa que você opera, que eu acho muito melhor do que a vitória. Por quê? Aqui eu vou tirar 1-0 da conta, 1-0 para o Al-Ittihad, né, que seria green na vitória, mas da red nessa, e boto todos os empates com gols. Eu acho que é um bom negócio você fazer isso. Tira 1-0, bota empate com os gols na conta. Até porque Campeonato Saudita, jogos do Al-Khuluj, são muito movimentados. São jogos com tendências de gols. Então eu acho bem difícil ser só 1-0 para o Al-Ittihad. Vitória do Al-Ittihad nesse jogo, ao meu ver, vai ser 3-1, 3-0, eventualmente, um 2-1, jogo com gols. Então eu prefiro dupla hipótese com over 1,5. Pois é, a gente já tem uma odd até, como o over 1,5 já é cerca ali de 1,16, né, 1,17, dependendo da sua casa de aposta, vai ali até para próximo de 1,30, tá? Esse duplinha com 2 gols no jogo, né? Duplinha do Al-Ittihad. Perfeito. E para finalizar, Matheus Montenegro, temos Copa da Inglaterra, tá? 32 avos de final, significa que temos 64 equipes ainda na disputa pelo título. Né, temos o Wrexham, que é a sensação da segunda divisão, né, o time que vem de 3 acessos seguidos, né, da quinta para a quarta, da quarta para a terceira e da terceira para a segunda, e também está brigando por playoffs, tá, para disputar uma vaga na próxima Premier League. E o Nottingham Forest, né, um time que está ali brigando para não cair na Premier League, mas vem de vitória. Né? A gente vai ver aqui os últimos jogos, começar pelo visitante, pelo time da Premier League. O Forest vinha de 4 derrotas seguidas e aí venceu o West Ham no confronto direto, né? Ali contra a zona do rebaixamento por 2-1 de virada.
Sim, sim. É um time que tem uma temporada muito instável. Ele teve um início muito ruim, deu uma melhorada, aí recentemente caiu de produção de novo, foram 4 derrotas consecutivas, mas tem essa boa vitória fora de casa contra o West Ham, um time que tá ali também brigando na parte de baixo e dá uma respirada. A grande questão é, o Wrexham, que é o adversário aí do Nottingham Forest, não é time bom não, tá, velho? Um time que vai estar jogando em casa, é jogo único. É o famigerado time ali que foi comprado pelo ator do Deadpool, né? Acho que hoje em dia Ryan todo mundo conhece o Wrexham já. Reynolds. O Ryan Reynolds e o Matthew, esqueci. O outro também, né? São os dois que compraram. É um time que vem com muito investimento financeiro há um bom tempo, não à toa vem galgando aí, subindo de divisões, e vem de 4 vitórias seguidas na Championship, tá? Ele só tá um ponto da zona de playoffs. Então, é um time que tem chances reais de jogar a Premier League temporada passada. Não é um time bobo nem nada, é um time interessante que deve complicar a vida do Nottingham Forest. Vale lembrar, o Nottingham Forest jogou na terça-feira esse jogo contra o Wrexham, tá? Contra o West Ham. E agora tem um compromisso na sexta pela FA Cup, que vale destacar. Não é a Copa da Liga Inglesa, é a Copa da Inglaterra, uma competição que é mais tradicional, que os times levam mais a sério, é a competição mais antiga do futebol, diga-se de passagem, né? É jogo único, tá? Não tem. Jogo Antigamente único. tinha um empate, tinha um replay, né? Mas agora tiraram isso aí porque não tem mais data, né, no calendário. Então vai ser jogo único. O Hexam aqui, Matheus Montenegro, estava vendo que nos últimos 10 jogos ele só não marcou contra o Ipswich, tá? Quando ele... Foi Ipswich? Contra Cara, o Hull City. Contra o Hull Hull City, City, tá? 2-0. É isso, contra o Hull City. Quando ele perde por 2-0. Em compensação, nos últimos 10 jogos, tivemos o over 1,5, tá? Nos jogos do Wrexham, jogos bem movimentados, e o Nottingham também, tá? O over 1,5 só não bateu aqui na derrota pro Fulham, mas daqui, ó, de dezembro, né, quando perdeu do Everton por 3-0, até esse último jogo contra o West Ham, bateu também quase todos, né, o over 1,5 nos jogos do Forest. O Forest toma gol também quase todo jogo, né, tomou nos últimos 5, e a gente tem aqui as odds. Resultado final eu acho difícil, tá? Porque é um time da Premier League contra um da Championship, mas tem aquilo, né? O Nottingham vem desgastado, joga fora de casa, o Wrexham é muito forte em casa. Eu vejo muito valor no golzinho do Wrexham, viu? Cara, é um jogo de gols. Eu gosto muito. Vale lembrar, jogo único, mata-mata. Isso naturalmente, só pelo formato, pelo regulamento da competição, já é algo que condiciona para over gols. O over 1.5 para mim é uma pedida excelente, principalmente levando em consideração que as odds estão boas, tá? A gente tem um over 1.5 pagando 1,30, dependendo da casa que você opera ali, ó, 1,32 tem aí. Então, é uma cotaçãozinha muito boa para o contexto da partida, né? O Wrexham vindo de 4 vitórias seguidas, como o Fábio destacou, eu gosto muito do gol do Wrexham, e tá pagando bem demais. É um odd 1,53. O gol do Wrexham você pode apostar até ali de aposta simples pro dia. É uma boa pedida também. Só que é um risco maior. É um jogo que pode muito bem ser 2-0, 3-0 no Nottingham Forest. Não é loucura, não. É o favorito, é um time de Premier League, mesmo fora de casa, tem que ser respeitado. Por isso que eu prefiro o over 1,5 do que o gol do Wrexham. Eu acho que você está mais protegido. Muito bem. Então, os jogos que a gente separou aqui da sexta-feira analisados, vamos agora para o nosso bilhete pronto, tá? Bom, over 1,5 tá em Frankfurt e Borussia Dortmund, mais over 1,5 em Wrexham e Forest. Tá? Odd acima de 1,60. Acreditamos que essa é uma boa pedida. E aí, Matheus Montenegro? Sua análise. 2 joguinhos com muita tendência de gols, tá? Eu gosto bastante desse palpite da sexta-feira. E vou além. Uma outra opção aqui, né, uma alternativa, Fábio, que a gente até pensou, seria você pegar o gol do Borussia e o gol do Wrexham. Vai dar uma oddzinha ali meio que parecida e é uma pedida interessante também, tá? Como eu disse, eu gosto desse gol do Wrexham, mas aqui eu acho que é mais seguro, tá? Sendo bem honesto, eu acho que aqui é mais seguro, porque se você confia muito ali no azarão, que é o caso do Wrexham, como eu disse, pode ser um jogo que seja 2-0 Forest, por exemplo, e eu acho que é bem difícil ser 1-0 Wrexham, né? Então o over 1,5 tem uma tendência maior de bater do que o próprio gol do Wrexham, e a gente combina isso com 2 golzinhos no jogo do Frankfurt e Borussia, que também é muito bom. Como eu disse, o Borussia só não fez gol em um jogo na temporada. O Frankfurt tem a segunda pior defesa da Bundesliga. É um dos times com maior média de gols por jogo no futebol europeu, tá? São 4 gols por jogo de média em partidas do Eintracht Frankfurt. Então, velho, 2 jogos com contextos, tendências muito altas de gols. Por isso, a gente combina os dois para sair 2 golzinhos em cada. Eu acho que é uma excelente pedida para essa sexta-feira. Vamos lá para o palpitão desta sexta, né? Under 1,5 no primeiro tempo, né? HT em Getafe e Real Sociedad para ter até um gol no primeiro tempo. Esse né? é o mais Uma chatinho, tendência. tá? É um jogo mais complicado.
West Ham e Forest, over 1,5. Frankfurt e Dortmund, over 1,5. E ao Cluj e ao Ittihad, dupla do Al Ittihad e over 1,5 no jogo, tá? Não precisa ser over 1,5 do Al Ittihad, 1-1, por exemplo, é green na aposta. É isso, Matheus Montenegro. Para os ousados de plantão, a gente sempre lê comentário, né, Fábio? Tem uma galera que diz que, tenta fazer um odd 2 tal. A gente não vai entrar nesse mérito de ficar fazendo com frequência, porque aqui é a metodologia que eu e o Fábio considera melhor. A gente gosta desse padrãozinho do bilhete pronto com uma dupla, odds médias de 1,60 e 1,70. A gente não vai inventar um odd 2 e isso acabar condicionando para que nossa assertividade diminua. Mas se você aí da sua casa é a sua metodologia e você quiser se arriscar mais, eu botaria um do Al Ittihad na conta, tá? Eu não botaria esse do Getafe Real Sociedade, não. Eu acho que esse aí é a pior pedida do dia. Então, se for para você ficar algo de fora, eu ficaria de fora desse joguinho da La Liga. Então é isso, Matheus Montenegro, valeu. A galera tá percebendo que Matheus Montenegro não está no seu habitat natural, né? Ele está pelo mundo. Sim. Aí, até porque ele é um torcedor pelo mundo. Então, qualquer coisa de áudio não tá o padrão da casa de Matheus, né? E nem a imagem, mas enfim, mas estamos aqui. Onde quer que Matheus esteja, ele está aqui com a missão de ajudar, né, a galera nas análises diárias. Valeu, tamo junto. Tamo junto, meus queridos. Se inscreva no canal, rumo aos 7 mil. Valeu.